Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e se você tá cansado de viver no presente, vamos dar uma olhada pro futuro. Sim, meus amigos, eu tô aqui para poder falar um pouquinho com vocês sobre o reporte da Road of the King, o metagame do OCG. E o que isso tem a ver com o nosso futuro, você me pergunta? Bom, lá no OCG tá tendo o formato em volta do Fire King, é um formato que vem se arrastando aí nos últimos meses e recentemente teve uma banlist que você pode me acompanhar falando sobre aqui em cima. E aí essa banlist deu hits em decks periféricos e continuou deixando o meta existindo, certo? Foi isso que aconteceu nessa banlist. Agora teve o reporte da Road of the King pós banlist e Fire King continua sendo o principal deck. Mas por que eu quero falar isso se nada mudou? Primeiro porque eu não tinha feito vídeos anteriores falando sobre isso, e segundo que a gente pode dar uma vislumbrada leve do futuro baseado em como está o jogo por lá no OCG, porque apesar da pool ser muito diferente, tem o Maxi, tem algumas similaridades. Vamos tentar debater um pouquinho sobre isso. Um detalhe é que você percebeu que eu subi novamente aqui do canal, né? Eu acho que eu passei uma semana aí sem postar vídeos aqui, peço perdão, mas é porque eu tava tentando estabilizar de novo os canais de jogos comentados, tá? Tava tentando ordenar lá, porque são mais vídeos, então ele vem andando, tá tudo certo com o canal de jogos comentados por lá, então voltamos pra cá pra poder falar do joguinho em si, certo? Dito isso, vamos acompanhar o reporte do metagame, porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá! Muito bem, meus amigos, então aqui na tela eu tô no reporte 1 e 2 do último formato, não desse, do último formato, tá? Onde você tinha o metagame com Rescue Ace como sendo o principal deck, Labyrinth, Pearly, Magician, Runic, Despia e assim por diante. É um reporte de 29 de setembro a 11 de outubro, onde olhando a estrutura de um deck de Rescue, por exemplo, ele tinha essa estrutura aqui, o que significa que ainda não tinha o Populous, né, que é a carta da nova coleção, mas o Sinful Spoils já era uma carta bem presente e eu já devo ter feito reportes anteriores falando do Rescue com o Diablo Star, né, o Sinful Spoils no deck, certo? O metagame seguinte, não encontrei, tá, o 3 e o 4 não encontrei, mas o 5 e o 6, que é pegando do final de outubro ao começo de novembro, você vê que o Rescue se mantém no poder e o Fire King já começa a encostar, seguido pelo Labyrinth e o Magician que tá por ali, além do Despia e o Pearly que ia caindo sempre vertiginosamente, certo? Aqui, cadê a novidade? Tarará, 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 tarará. Phantom Nightmare. Beleza, não sei. Aí aqui embaixo a gente olha a decklist, a gente já vê que tem o Populous. Já tem o Populous e o Bonfire, mesmo assim o Rescue vinha se mantendo como sendo o principal deck do formato. Aqui embaixo um esboço de um Fire King bem parecido com o que se tem hoje em dia e já estava começando a ter o esboço. O ponto é, o meta foi andando e não saiu muito desses moldes, né? O Rescue aqui em cima, Fire King aqui embaixo, você tem aqui no reporte seguinte, que aí já é o reporte de 25 de novembro a 7 de dezembro, já teve uma troca, porque esses decks estavam muito próximos, com o Rescue acima em nível de popularidade. Aqui o Fire King já deu uma subida, certo? Seguido por Despia, Silent Force, que foi lançado e começou a aparecer, e aí teve a Banlist, que é mais ou menos essa aqui, que eu vou ter que trocar a tela para você poder entender melhor, né? Aqui tá o vídeo que eu tinha feito, né? Então tá aí o Inception, e a Banlist tinha vindo banindo o Hothead, limitado essas cartas, né? Tirou da lista o Dragon Ruler, a Nico, e aí tirou da lista o Heavystorm também e colocou o Emergence do Rescue a 1. Isso faz diferença. O River também foi a 1, o Pearly, né, o My Friend, acabou indo a 1 também, e o Sleep tá a 1 e o Delicious tá a 2 no OCG, né? Então o Pearly acaba caindo bastante. Mas como vocês podem, o Big Welcome do Labyrinth também recebeu uma semi-limitação, recebeu um tapinha. De resto, Floodgate e carta fora da banlist. Então como você pode ver, o core ali em cima do metagame, do último metagame pré-banlist, eu não lembro se foi esse aqui, ó. Eu acho que foi. O último metagame pré-banlist. O formato tava desse jeito e a banlist acabou pegando o Rescue, que era o deck que vinha acompanhando o Fire King. E agora? Porque o Emergence foi limitado, certo? O Emergence foi limitado. É um hit duro. No TCG, o Rescue teve a semi-limitação do Airlifter.
que é um normal summon, mas o Emergence tá 3, ainda tá vindo o Populus, o Bonfire e tal, então o Rescue ainda tem potencial para se manter lá. No OCG, ele recebeu esse hit aí, dentro do Emergence, indo a 1. Isso faz bastante diferença, tá? Enfim, com isso em vista, o metagame, o último reporte, acabou ficando... esse aqui é o último, perdão, né? Onde o Fire King já tinha dado uma crescida monstra. Perdão, esse que é o último, né? O Fire King tinha dado uma crescida monstra em detrimento do Rescue, né? Mesmo assim, antes da Banlist, cadê o Rescue aqui embaixo? O Airlifter já tinha ido a 2, né? Inclusive, o Airlifter já tinha ido a 2 no OCG. Assim como ele... Foi no TCG que ele foi a 2? Eu não lembro se foi o Emergence. Acho que não lembro. Enfim, foda-se. Já tinha ido a 2 em algum momento. E aí agora a última Banlist colocou o Emergence a 1. E aí a gente chega no formato atual. E esse é o primeiro reporte, tá? O primeiro reporte do novo formato pós-Banlist, onde foram analisados 79 tops de 18 torneios diferentes pelo aparato do OCG entre 27 e 31 de dezembro, né? Então não foi há muito tempo aí, visto que hoje é dia 8, então já tem um tempinho aí, daqui a pouco lança o reporte 1. E aí o primeiro recado pro jogo é: Fire King extremamente dominante. Ele já vinha dominando, como você pode ver nesse último reporte aqui pré-Banlist, e era uma representação de 26%, porém ele tinha um perseguidor claro. Um perseguidor claro que era o Rescue, que tinha 10% de uso a menos. Enquanto nesse reporte aqui, que pegou 219 tops, por exemplo, o Fire King teve 59 de uso, o Rescue 34. E depois dele, que é o Snake Eye puro, teve 18 em uso. 8,2%, metade do segundo colocado, que é o Rescue, que por sua vez é pouco mais da metade do que o Fire King, que é o principal representante. Quando o principal concorrente saiu do jogo, o Fire King engoliu o espaço em que o Rescue estava representando. Nesse curto espaço aqui, porque são só 79 tops, em comparação com esse outro que você viu, eram 219. Aqui são bem menos torneios, espaço amostral menor. Só que nesse espaço amostral menor, o Fire King se mostrou extremamente dominante em uso, né? Em uso, e o metacall é feito em volta do uso e da performance, é claro. E aí o Fire King tem 34,2% de uso, o principal deck do formato. O Lithium até postou um vídeo ali, né, mostrando o jogado deck como Tier 05 Fire King. O Lithium agora adora meter esse tipo de clickbait, mas enfim, é um deck bem dominante, né. Desde 79, 27 são Fire Kings. Seguido por Despa, que só tem 7, com 8,9%, e o Voiceless vindo um pouco atrás, e o Ritual Beast aparecendo, hein? Ritual Beast que eu fiz vídeo aí no canal com os novos suportes. Bem pouco, não dá nem pra levar em consideração em um mundo de 79 torneios, 4 Ritual Beast, mas tá por aí. Esses outros decks aqui, do Voiceless, porque o Voiceless já vinha se mantendo nos reportes anteriores, do Voiceless, o Despa e o Fire King, a gente considera. Daqui pra trás vai ter giro, vai ter muito giro. E olha só, o Fire King quase alcançou o Others em uso, né? Se você olha aqui, por exemplo, Fire King também quase alcançou, ele tem 26, aqui tem 30, mas esse Others tende a ser muito maior, Tier 0 de todo o formato. À medida em que o deck vai ficando consolidado, popular, e ele é melhor do que os demais, ele tende a ficar com essa característica aqui, ó, essa configuração. O uso dele é quase tão alto quanto o uso de todos os demais decks, que é esse Others aqui, né? Enfim, o deck de Fire King, que não tomou lista, e cadê? O Seeker tá aqui, né? Inclusive, eu vi até o Giovanella reclamando lá na Nexus que a Konami podia ter dado alguma lista no Sinful Spoils, por exemplo, que eu acho justo, né? Essa é a configuração do deck de Fire King. Eu não falei sobre ele aqui no canal, tá? Sobre esse deck de Fire King, mas eu tava deixando pra falar quando tivesse mais perto de chegar a nova coleção, pra poder ter um contexto melhor, mas eu acho que em breve, nos próximos dias, eu vou fazer um vídeo falando sobre essa tendência pro novo formato, né? O formato de fogo e o que isso significa, certo? Então, essa é a configuração do deck de Fire King. Onde o nosso amigo tem a engine que não é Fire King, são os Snake Eye, né, 3 desse que busca e um do que é buscado, que é o Populus, que é a carta nova, porque ele entra e pega o Snake Eye. A Dark Witch faz isso também? Faz. Ela faz isso também, o que é muito bom. Mas o Snake Eye aqui é um Special Summon, não gasta cartas, é um plus de graça e ele é buscável pelas cartas de Sinful Spoils também, tá ligado? Ele é muito, muito bom. O Bonfire tá aqui e é muito bom porque ele busca essas cartas. O Bonfire pode pegar esse menino aqui, ou é Ash o nome dele, eu acho, né? O Bonfire pode pegar o Ash pega o Populus entra e pega a Snake Eye redondinho, 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 tá ligado? É explosivo, é forte. E esse deck tem uma característica que eu achei interessante, que ele não é opressivo não, cara, no sentido da interação que ele põe no campo, saca? Se a gente olha o extra deck do nosso herói aqui, você tem essa que é a carta do Fire King, dependendo do nível, do momento você pode fazer o nível 8, mas tende a não ser a tua jogada de abertura. Você tem aqui um Linkuriboh, um Anima, uma IP, uma Little Knight.
Little Knight feita com IP no turno do oponente, ok, uma interação que tira a carta do cara, Little Knight é roubada, sabemos. Como tá no formato de fogo, a Rita é muito importante, Rita preta também está sendo usada aqui, Sunlight para reciclar recurso. Aí você tá vendo duas da Princesa, que é a carta nova que foi lançada pro Master Duel e OCG, e não existe no TCG, mas provavelmente na coleção nova ela vem também como sendo um importe. Acho isso, tá? Acho que ela vai chegar junto também pro TCG, nessa nova coleção já de fevereiro. Hitsoul, Apollousa, que aí é feita talvez com a IP, ou dependendo se você tivesse tiver muito monstro sobrando, você faz ela. E aí você tem um Pyro Phoenix, tem aqui os Ilentes e tem o bichinho que você escala com a princesa. O que eu tô querendo dizer mostrando isso aqui? Que não tem uma interação opressiva de negação, com exceção da Apollousa, tá? Não tem esse tipo de interação no deck. O que faz com que faça o deck ser bom seja dinâmica, seja jogadas, certo? É isso que faz o deck ser bom. E qualquer formato que tenha decks de dinâmica, mais ou menos como isso aqui, eu acho bom. O que eu quero dizer com decks de dinâmica, né? São decks que não, eles precisam fazer o giro para poder interagir, certo? Não só fazer o giro, estabelecer a mesa e aquilo já é a minha interação. Ele precisa estabelecer jogada, fazer o giro dele, do deck, e aí essa jogada vai fazer jogadas para fazerem interações, que é o caso de você fazer estourar o Barong pega o bicho na stand-by, depois, né? O Barong nem é usado nesse deck aqui, inclusive, no deck desse cara. Eu tô com a cabeça do TCG, mas enfim. Você pega o Kirin pra mão, o Kirin vai entrar, vai matar alguém, vai acabar trazendo de um cemitério a galinha grande, vai dar efeito, vai estourar alguém do deck. E esse cara vai invocar alguém e matar uma carta. Bum, é a interação do Fire King, sabe qual é? É isso. Essa é a interação do Fire King. E de resto, é jogadas que tiram cartas do oponente. Pelo menos essa é a aparência do deck, né? Cartas que tiram cartas do oponente. Que você ativa, perde uma carta tua, tira do oponente. A carta que você perdeu vai te dar vantagem porque a estratégia do deck é destruir cartas. E me parece um formato bem interessante, tá? Bem interessante. Acho que não sobrevive a mais uma banlist, pelo menos a engine de Symphony Spoilers, né? Mas isso aqui é o futuro do TCG, tá? Esse esboço aqui é o futuro do TCG. Pelo menos é o que eu imagino. O side deck do nosso herói tem a incrível release, né? Soul Release Poggers. E é isso. Bom, aqui embaixo tem um Despia, que é o segundo deck em popularidade, pelo menos nesse começo, e é um Despia de 60 cartas, né? Master Duel like, totalmente aqui. Então o maluco usa o Saroni como carta de jogada, tem o Lubellion, os bichos estão todos limitados com questão do Saroni, né? Muito Albion, muito Albais. Uma carta só pra uma Quen, uma Kit, um Mercúrio. 3 Alube, ele tá 3, eu nem lembrava. O Opening é quem tá 1. A Brand de Fusion também tá 1 e o Nadir tenta completar. De resto, mano, é isso aí, ó. Esse é o deck que é a segunda força do ACG. Nesse começo. O Silent Force é um deck que eu acho que tem mais potência pra tentar fazer algo decente. E o Silent Force é um deck que vai chegar na nova coleção e que também eu imagino que vai casar algo no TCG, tá? Tá aí as cartas, eu confesso que eu ainda não peguei a cara dos bichos, mas ele joga bem com a engine mesmo, né? Tudo bem que você vai acabar fazendo link, claro, é Yu-Gi-Oh! Afinal de contas, mas é um deck de ritual que só tem os rituais do deck como onde você chega. E esse bicho é muito roubado, esse ritual grandão, né? E parece ser interessante, espaço pra muita tech e tal, usa muita carta de consistência. Esse é um deck com potencial, tá? E enfim, tá aqui o reporte do OCG com o Fire King extremamente dominante e colocando pra gente um pouco da perspectiva do que pode vir a ser o formato de fogo aqui no TCG. Vai ser desse jeito? Não. Acho que não. O Rescue ainda é um deck muito sólido, temos o Tiara Laments ainda no TCG, temos o Perily, que apesar de ter tomado um hit ou outro, ainda é um deck relevante, temos o Manadio, porque aqui não tem Maxi, temos o... esqueci de falar de algum deck, o Rescue continua, né? Qual foi o deck que eu lembrei aqui? Centurion é um deck que pode vir a ser interessante. Tem que ver como é que fica nesse jogo de valor de jogada lenta ou mais rápida em trocação de hand trap com o Fire King. De repente, se a trocação for ok pro Centurion, pode ser interessante, mas tende a tomar pops, né, proativos, então talvez nessa trocação de recursos não seja a melhor estratégia de se usar o deck de Centurion, não tenho certeza. O Unchained ainda é um deck interessante que pode vir a ser usado no TCG, ele não morreu, então tem muita coisa diferente no TCG do que no OCG. Já que no OCG tiveram hits periféricos para liberar espaço para esse deck. Antes disso ele já estava sendo bom? Já. Agora ele está dominante, tá? Então aqui é um breve esboço de como pode vir a ser o TCG daqui a alguns meses, daqui a um mês na verdade, né? Quando chegar a nova coleção. Mas é basicamente isso, amigos. Valeu, falou e até mais. Tchau!